Dr. Oswaldo Ortega, que já está com a gente aqui. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Minuto do Amorim. O Amorim ainda continua de licença e nós estamos aqui, né, para apresentar o noticiário. No oferecimento todas as noites, João Paulo Rodrigues. Boa noite, Tony Silva. Boa noite, doutor Ortega. Os ouvintes que estão acompanhando aí o Minuto do Amorim. O telefone está à disposição, né, Tony Silva? 3351-5901, 998-33-0610. Deixa eu pegar a pauta dele aqui. Hoje nós vamos falar a respeito de... Vamos falar de perícia mais um pouco? Mais de perícia. Então você que está ouvindo, você pode participar aqui com a gente para tirar a sua dúvida com relação à perícia aí do INSS, tá bom? 18 horas e 29 minutos. Isso é assim mesmo, né? Tá certo. A gente está acostumado com o nosso Brasil. Doutor Ortega, hoje a gente vai continuar com aquele assunto de perícias. É bom falar, assim, é sempre bom estar esclarecendo, porque as pessoas têm bastante dúvidas, né? E- Até para entender direitinho como é que as coisas funcionam. Porque quando a gente não entende muito bem o funcionamento de qualquer coisa, a gente tem uma tendência, às vezes, de criticar. Então vamos lá, explicando aí como é que funciona uma perícia, então. Tony, olha, a primeira coisa é assim, todas as vezes que alguém vai lá e muita gente procura o INSS, a pessoa não vai lá para falar de doença. Esse é o primeiro ponto. A pessoa vai lá para falar de incapacidade laborativa. Muita gente confunde isso. Então, às vezes a pessoa leva um papel lá, falando que tem uma doença, e ninguém esconde a doença. O problema é a avaliação da condição de trabalho e da condição de fazer as coisas da vida cotidiana. O benefício, ele não é pela doença. Aí você fala assim, mas o auxílio chama auxílio doença. É verdade, mas o nome está errado. Ele devia chamar auxílio incapacidade. Então ninguém recebe um benefício porque ele está doente. Recebe-se um benefício porque está incapaz. E por princípio, essa incapacidade é sempre transitória. Em casos raros e incomuns, é que a pessoa acaba desenvolvendo uma doença X que faça um impedimento definitivo e ela vai ser aposentada. Então, muita gente que chega lá que está doente, a primeira alegação é que acha que está doente e ela não tem condição, ela acha que pelo fato da doença ela vai receber um amparo do governo. Muitas pessoas, isso não é que não dá para falar que é quase todo mundo, mas é muito perto disso. Muitas pessoas às vezes procuram o INSS até por dificuldades financeiras. Assim, eu não tenho como comprar o remédio. Então acha que vai lá e vai receber um benefício para poder ter dinheiro para comprar o remédio. Eu não tenho dinheiro para fazer um determinado exame. Então acha que vai lá para receber um dinheiro. E às vezes as pessoas até falam na perícia, doutor, o senhor precisa me ajudar. Então não é uma questão de deixar de ajudar ou ajudar. É uma questão que lá é um órgão do governo, que as pessoas têm direito que pagam o INSS, e quando elas estiverem impedidas para o trabalho. Não é por uma questão de renda, não é por uma questão social, é muito mais por uma condição de incapacidade. E isso traz bastante conflito, porque às vezes também a pessoa leva um documento do médico ou de alguém dizendo das condições de vida da pessoa. E sabe-se que as pessoas têm dificuldades financeiras. Especialmente agora nesse momento que a gente está vivendo aí com muita gente que não está podendo trabalhar direito. Mas lá é uma seguradora. Então é sempre entender. A gente paga, tem direito a um seguro. Esse seguro tem as regras próprias. Então é uma agência que procura amparar as pessoas na incapacidade para o trabalho. Então o auxílio doença está errado. O nome está errado. E como é que se criou o auxílio doença? É LOAS isso? Não. Cada um... O amparo social, ele é de um outro ministério. O amparo social é porque a lei orgânica da assistência social, ela fala que toda pessoa deficiente e todo idoso, Esse é LOAS. que não tem uma renda superior a uma média de 1/4 de salário mínimo per capita, tem direito de receber um salário mínimo. Então aí a pessoa tem que ter uma deficiência, considerado como deficiência não só pela patologia, mas também por aquilo que ela consegue fazer na vida dela. Então ela vai receber um amparo social. Esse amparo social, apesar dele ser operacionalizado pelo INSS, mas ele não é um dinheiro do trabalhador. E quem faz isso daí tem que procurar assistência social, é isso?
Ele passa por uma entrevista com a assistência social no próprio INSS. Ele faz, a avaliação é dupla. Se faz a avaliação da assistente social, que vai discutir renda, e passa-se no médico para definir o critério de deficiência. E é um salário só, não tem 13º, não tem nada, né? Esse agora tem o 13º, Agora tem, né? Agora tem. Mas a deficiência, João Paulo, foi muito bom você ter perguntado. Deficiência não é só uma questão física, como muito tempo se pensou. A deficiência, até pela luta de muita gente de inclusão social. Aliás, eu tive numa conferência, a 10ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em Brasília, onde começou toda essa discussão de deficiente. Eu vi um sujeito lá falar algumas coisas de deficiente, que ele foi muito ligeiro para escapar dos cadeirantes. Porque a turma saiu atrás dele. Olha. Porque eles acham o seguinte, que eles têm uma sequela, mas que eles não querem ser considerados deficientes. O que eles acham é que eles têm que ter oportunidades. Então as ruas têm que ser preparadas para eles, os postos de trabalho têm que estar preparados, os ônibus têm que estar preparados. Se ele quer ir no cinema, o cinema tem que estar pronto para receber o cadeirante, tem que estar recebendo o cego, tem que estar recebendo o surdo, tem que estar recebendo todo mundo. Então esta inclusão, ela mudou o conceito de deficiência. A deficiência não é só um problema físico. Tanto é que a gente tem até Olimpíadas hoje para as pessoas com dificuldades. E tem sujeito nadando lá que não tem 2 braços. O brasileiro aí que ganha prêmio para tudo quanto é canto, ele tem um toco de um braço e tem uma perna inteira só. Ele não tem uma perna, não tem um braço inteiro e a outra é só pela metade. E ele ganha de todo mundo. E se botar ele para nadar com pelo menos de mim, ele ganha sossegado. Então não é deficiente, é eficiente. Ele é eficiente. Então a deficiência, ela tem uma questão inclusive de avaliação de participação social. Então vamos pegar um exemplo. A gente tem vários exemplos aí que são fáceis de ver. Então vamos lá falar do Stevie Wonder, que ele é um cego em ambos os olhos. Cego completo de ambos os olhos. Se a gente for olhar só pela visão dele, nós vamos falar que ele é um deficiente. Mas olha a perspectiva de vida que esse homem tinha. Sim. Tá certo? Quanto de dinheiro que ganhou com a voz, quantas coisas participavam Como na músico, sociedade, né? como músico, como tudo. Nós vamos falar que o Roberto Carlos é um deficiente porque não tem uma perna, porque usa uma perna mecânica. Então a deficiência, ela tem a ver inclusive com como é que a pessoa se organiza na vida social. Então tem gente que não tem uma perna e vai ser considerado deficiente pela avaliação social. Tem gente que não tem uma perna e não vai ser considerado deficiente, porque ela consegue fazer várias coisas na vida cotidiana. Eu tinha um amigo que jogava futebol com a gente e não tinha um braço inteiro. Ele jogava bola. Então ele, comparado com os outros jogadores que jogavam bola, e aliás ele jogava futebol até muito bem. Né? Ele jogava futebol. Então é a visão antiga que a gente tinha, que deficiente é o sujeito que tem uma doença X, uma função do corpo alterada, ou é cego, ou é surdo, ou falta uma perna. Não, não é mais assim. Porque essas pessoas querem ir para o mercado de trabalho, essas pessoas querem participar. Hoje nós não temos uma senadora da República por São Paulo, que é tetraplégica, a Mara Gabrilli. Sim. Ela tem uma restrição grande, ela para andar para cima e para baixo, ela mexe muito pouco as mãos, porque ela tem uma lesão alta de coluna cervical e ela é uma senadora da República. Então nós vamos falar que uma mulher dessa é deficiente? Então, aí isso às vezes também traz confusão com as pessoas, porque a pessoa vê lá um sujeito sem um braço X e se vai para a INSS não é considerado como deficiente, porque as pessoas, às vezes ele tem uma renda, às vezes ele tinha uma casa alugada, ele vive de aluguel, às vezes ele tem uma família que tem condição de amparar. Então todos esses critérios é que são levados em conta. Então não é mais só a questão física, é uma questão de inclusão social. Mas tem direito. Se tiver com dificuldade para a inclusão social, claro. Boa noite. Mas hoje você vai olhar a inclusão social. Uma coisa é a gente falar do interior de São Paulo e falar de São Paulo. Outra coisa é a gente falar da mesma situação no interior do Pará. Falar do quê? Porque lá você tem menos oferta de emprego. Você quer ver uma coisa, Tony? Olha, tem muitas empresas aqui em Piraju e na região que por força de lei tem que contratar pessoas deficientes. Falar com ele aqui, tá? E as pessoas não conseguem preencher a cota. Não preenche a cota de deficientes. Então hoje, dependendo do tipo da deficiência, está mais fácil arrumar emprego do que se não tiver a deficiência. Doutor, tem um ouvinte. Alô, boa noite. Quem está falando? Eu não entendi.
José Gentil. Oi, Zé Gentil, tudo bem? Qual que é a sua pergunta que você quer fazer para o doutor? Ah. Pois não, pode fazer. Vou baixar o... Oi. Boa noite, Fátima. Qual é a pergunta que você quer fazer para o doutor? Eu pergunto que eu faz mais de 2 anos, Ah. faz mais de 2 anos que cortaram minha aposentadoria e eu passei eu fiz a perícia e passei na perícia. Só que até agora não veio o dinheiro meu. Eu fui operado da perna umas 3 vezes já. Eu dedo é tudo rolado. Eu tinha os ossos pelo corpo inteiro. E até agora não veio o dinheiro meu. Tem os advogados tomando conta, mas até agora não veio. Não sei o que aconteceu. E a perícia deu que a senhora ganhou a causa, sim? Eu vou provar. Mas não sei por que está demorando. Tá certo, doutor. Dona Fátima, eu entendi o que a senhora está falando. E eu vou te falar uma coisa muito muito relativa ao seu assunto, que muita gente reclama disso. O que acontece, na verdade, é que tem muita gente que é desinformada pelo advogado. Então, a senhora, quando a senhora está me falando que a senhora tem um advogado, é porque a senhora foi para a justiça. E todas as vezes que a pessoa vai para a justiça, o que ela depende? Ela depende do fluxo natural da justiça. Então, vou te dar um exemplo. Se a pessoa abrir um processo hoje, em agosto de 2020, contra o INSS para pedir um benefício, ela vai começar a receber esse benefício mais ou menos depois de uns 4 anos. Porque o que acontece? A senhora vai primeiro abrir o processo, a pessoa vai alegar alguma coisa, o INSS vai se defender, o juiz vai fazer uma audiência, por fim vai marcar uma perícia, o perito vai fazer a perícia, vai botar a perícia no processo, o INSS vai avaliar aquilo que se fez, o advogado da pessoa também, e sai uma sentença do juízo. Quando sai a sentença do juiz, normalmente as pessoas recorrem. Então, se a pessoa perde, o advogado recorre. Se o INSS perde, o INSS recorre. E quando recorre, o processo vai para São Paulo. E quando sai de Piraju para ir para São Paulo e voltar, dura normalmente, se for rápido, a situação dura 2 anos. Então, o que acontece? Muita gente passa na perícia e às vezes tem a informação do advogado e fala assim, ah, não, o perito deu tudo certo. Mas ele não fala que depois que o perito lá fez o laudo, vai depender primeiro da decisão do juiz. Porque não é porque o perito falou, o perito não, no processo, não é o perito quem decide é o juiz. O perito pode falar que sim e o juiz falar que não. O perito pode falar que não e o juiz pode falar que sim. Então isso depende da sentença do juízo. O juiz dá a sentença e depois disso é possível o INSS recorrer. Então, no seu caso, a primeira coisa que tem que perguntar para o seu advogado é se o INSS recorreu. Porque se recorreu, como eu falei para a senhora, entre sair daqui de Piraju e ir para São Paulo, e lá julgar em São Paulo e voltar para trás, pelo menos é uns 2 anos. Agora, o que acontece? Se tudo der certo para o lado da senhora, a senhora vai receber todo esse dinheiro lá na frente retroativo. Entendeu? Mas esse é o tempo. Então a gente vê que essa informação, essa dúvida que a senhora tem, muita gente tem porque o advogado não informa adequadamente. Dizendo o seguinte, olha, a senhora ganhou a decisão do juiz aqui em Piraju, mas isso vai recorrer para São Paulo. E quando recorre para São Paulo, pode acontecer da senhora continuar ganhando, mas também pode ser que a senhora vá perder lá em cima. Mas, doutor, se ela ganhou, por que ela teve que entrar na justiça? Porque se passou pela perícia, o perito aprovou, não é isso? Porque ela passou no INSS e alguma coisa aconteceu no INSS que não deu certo. A pessoa vai para a justiça quando o INSS nega o benefício. Aí ela vai para a justiça. Mas ela não disse que passou na perícia e dado? Mas ela passou uma perícia, mas não do INSS. Ela passou por uma perícia do juiz. O juiz nomeia um perito. Viu? Oi. Fazia 28 anos que eu já era aposentada. Você já tinha uma aposentadoria? Não tem como a senhora... Alguma informação está errada da senhora. Não tem como ser 28 anos aposentado, porque se a senhora tiver 20 anos aposentada, a senhora já aposenta sem deficiência, sem doença.
A senhora já aposentou até por tempo. Mas toda pessoa que está aposentada há 10 anos, o benefício não reverte, por justiça. Não se discute nada mais do que passa de 10 anos. Pergunta para fazer que meu dedo é tudo enrolado. O seu caso é um caso muito particular que vai ter que ver, tem que ver caso a caso, é difícil. Nós estamos falando no contexto geral, que é uma informação que serve para a senhora, como serve para muita gente na sua situação que recorre para a justiça. Entendeu? Outra coisa, não pode se esquecer, todas as vezes que a pessoa está lá no INSS, sempre depende da ocupação da pessoa, o que ela faz. Então, na reavaliação, é sempre possível. Toda vez que pede para fazer de novo, é como a senhora fazer bolo. A senhora sabe fazer bolo, não sabe? Sabe fazer bolo? A senhora sabe fazer bolo? Ele está perguntando... Se a senhora sabe fazer bolo, ele perguntou. Não sei. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Pelo seguinte, porque a pessoa sabe fazer bolo, mas aí a senhora me convida, eu vou aí comer bolo na casa da senhora, e justamente nesse dia o bolo queimou. Então no INSS funciona dependendo muito da situação, dependendo muito da hora. Não tem uma regra igual para todo mundo, entendeu? Então o seu caso particular, ele precisa ser discutido com o seu advogado. O que existe é essa informação que eu estou te passando. Quando passa na perícia, que o juiz manda fazer uma perícia, o processo demora pelo menos mais uns 3 anos, 3 anos e meio, até ter todos os recursos, até cair no INSS de volta e chamar a senhora para começar a receber o benefício. Ok, dona Terezinha, um abraço, obrigado pela participação. Obrigado. Doutor, já estamos esgotando o horário, Também, obrigado, passou tão rápido. Pois é, tá bom. Vem a Voz do Brasil. Vamos lá. E até uma próxima, se Deus quiser, porque a semana que vem nós já vamos estar também aqui nos ausentando do microfone. Aí já volta, Amorim. Isso, tá bom? Volta ao titular. Tá certo. Um abraço. O reserva sai. Obrigado, João Paulo. Um abraço, Tony Silva, doutor. Obrigado.